Bom, pessoal, aqui nós temos uma reação, que é a reação de síntese da amônia, né? E nós vamos aplicar aqui o princípio de Le Chatelier, que fala pra gente que quando um sistema está em equilíbrio, né, e ele é perturbado, esse equilíbrio tende a ser reestabelecido. Então, nessa reação, nós temos o CO2 gasoso reagindo com a amônia, também gasosa, para formar a ureia no estado sólido, mais a água no estado gasoso. É uma reação, né, um sistema em equilíbrio e que tem ΔH menos 90 kJ por mol. Então, é um sistema exotérmico. Aqui eu coloquei algumas situações onde a gente vai tentar prever qual lado da reação será favorecido, reagentes ou produtos. Lembrando que nós podemos causar perturbação do equilíbrio de uma reação através da variação da concentração, através da variação da pressão e através da variação da temperatura. Então, o primeiro caso aqui está dizendo o seguinte: aumento da pressão parcial do CO2. Se eu aumento a pressão parcial do CO2, significa que eu estou aumentando a quantidade de CO2 disponível no meu sistema. O CO2 ele está no reagente, não está? Então, se eu aumento a quantidade de um reagente, eu vou tender, ou seja, vou favorecer a formação de produtos. Então, nesse caso, eu vou favorecer produtos. O segundo caso está variando a pressão, então a compressão de um sistema, ou seja, o aumento da pressão. Nós vimos que toda vez que eu aumento a pressão em um sistema onde eu tenho moléculas gasosas, se eu aumento a pressão, vai tender ao lado que tem um menor número de moléculas gasosas. Se eu reduzo a pressão, vai tender ao lado que tem mais moléculas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, nos reagentes, eu tenho 1 mol de CO2 e eu tenho 2 mols de amônia. Então, isso contabiliza 3 moléculas no estado gasoso. Já nos produtos, eu tenho a ureia, que está no estado sólido, não é afetada pela variação da pressão, e eu tenho a água no estado gasoso, então, 1 molécula. Então, se eu aumento a pressão, eu vou favorecer o lado que tem menos moléculas, certo? Então, o lado que tem menos moléculas seria os produtos. No caso, a formação de ureia. Então, vou favorecer produtos. Agora a letra C. Se eu aumento a temperatura, a gente precisa agora observar o ΔH que rege esse equilíbrio. Então, aqui está falando que o ΔH é menor que zero, ou seja, um processo exotérmico. Então, a reação direta é exotérmica, consequentemente, a reação inversa é endotérmica. Se eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo a reação que precisa de mais energia, ou seja, no caso, a reação inversa, né? Porque se o processo inverso é endotérmico, quando eu aumento a temperatura, ele é favorecido. Então, aqui eu vou favorecer reagentes. Na letra D, remoção de parte da água. Toda vez que eu removo uma das espécies, o equilíbrio tende a ser reestabelecido com a produção de mais daquela espécie que foi retirada. Então, no caso, a água está nos produtos. Se eu retiro água, eu vou tender a formar mais produtos. Aumento do volume do sistema. A gente sabe que a pressão e o volume, eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a pressão, o meu volume é reduzido. Se eu aumento o volume, a pressão é reduzida. Então, se eu aumento o volume, eu vou favorecer o lado que tem mais moléculas. Então, no caso, vai ser os reagentes. Porque aqui eu tenho
3 moléculas. Nos produtos eu só tenho uma molécula. Se eu adiciono mais amônia, a adição de uma espécie favorece o sentido contrário. Então, como a amônia está nos reagentes, eu vou favorecer produtos. Se eu retiro uma espécie, no caso aqui, retirada da ureia, eu vou favorecer a reposição dessa espécie. Então, eu vou favorecer a formação de mais produtos. Então, é isso, pessoal. Tá aqui um exemplo com as variações que a gente pode fazer usando o princípio de Le Chatelier.